Olá meu irmão, olá minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma homilia dominical. E hoje, celebrando o 12º domingo do tempo comum, nós somos convidados a mergulhar na vida pública de Jesus. Diante deste tempo que a Igreja nos propõe, que não é um tempo menor, que não é um tempo no sentido litúrgico inferior, mas pelo contrário, onde a gente vai refletir sobre a vida pública de Jesus, sobre aquilo que ele ensinou, aquilo que ele pregou, aquilo que ele proclamou. Hoje nós temos Jesus falando para uma comunidade que tem o seu cunho extremamente missionário. Nós temos na boca de Jesus uma palavra de incentivo à missão, e a missão que todos nós também batizados somos chamados a viver. Mateus, quando propõe este evangelho, nos propõe viver intensamente a vontade de Deus em nossas vidas. E aí nós vemos que esta comunidade de Mateus era uma comunidade perseguida, uma comunidade que, por vezes, foi escorraçada, foi menosprezada, humilhada diante das autoridades da época. E Jesus, com a sua palavra, com o seu ensinamento, vai ensinar e vai dar força para que essa comunidade cresça, para que essa comunidade continue a sua missão de proclamar a boa nova do Senhor. E nós temos como tema central a fala de Jesus: não temais. Queridos irmãos, Deus nos chama a não ter medo das circunstâncias que estão à nossa volta. Quantas são as circunstâncias que nos deixam com medo, inseguro, que nos deixam muitas vezes paralisados diante da nossa missão, diante daquilo que Deus nos chama a fazer, diante daquilo que Deus nos impulsiona a pregar. E aí, nós somos chamados a cumprir a vontade de Deus em todas as situações. E isso muitas vezes não é fácil, porque por várias situações a nossa humanidade passa à frente. Por várias questões, o nosso modo de ver, o nosso modo de agir quer gritar na frente da vontade de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, esta entrega da nossa vida a Jesus, estar junto, acompanhar Jesus, e o tempo comum é justamente isso, caminhar com Jesus é extremamente necessário para sabermos cada vez mais qual é a vontade de Deus em nossa vida. E aí nós temos 3 dimensões que nós podemos refletir neste Evangelho. A primeira dimensão é sobre o não se fechar por medo. Quantas vezes nós nos fechamos por medo e por insegurança? Às vezes nós ficamos, de certa forma, tão temerosos diante de certa situação da nossa vida que nós não fazemos mais a vontade do Senhor, nós não rezamos mais, nós não perguntamos mais o que Deus quer de nós, com medo de Deus pedir algo que nós não vamos dar conta, nós não proclamamos mais a palavra do Senhor, com medo do que o outro vai achar, com medo do que o outro vai pensar de mim. Nós vivemos num contexto onde Deus está cada vez mais deixado de lado. E a questão que fica para nós é justamente essa: o quanto eu tenho medo de proclamar a palavra de Deus, porque eu sei que o outro às vezes não vai aceitar, porque o outro vai fazer chacota, porque o outro vai me ver como alguém que é, de certa forma, viciado em igreja. E nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, que não é bem assim, que nós só alcançamos a felicidade completa e também a eternidade quando nós vivenciamos de fato a nossa fé. A segunda questão que Jesus coloca, a segunda dimensão, é a morte física. O medo da morte física paralisava os discípulos. Muitos missionários e também os discípulos daquela época tinham medo da morte física. E Jesus vai falar para eles: olha, não é a morte física que vocês têm que ter medo, não é quem mata o corpo, mas sim quem mata a alma. Vocês devem ter no coração de vocês a certeza da eternidade. Isso fica para nós também. Nós devemos ter no nosso coração a certeza da eternidade, a certeza de que nós não viemos para simplesmente passar por este mundo e acabar. Essa não é a fé católica, essa não é a fé cristã. A nossa fé acredita, queridos irmãos e irmãs, que um dia nós viveremos eternamente junto de Deus, se assim nós buscarmos nessa terra, se assim nós
vivermos intensamente aqui no meio de nossos irmãos e irmãs. Um dia nós viveremos eternamente junto de Deus. E esta deve ser a certeza que deve ficar no nosso coração e não o medo de morrer, não o medo de perdermos a vida, não o medo, às vezes, de perdermos a vida por causa da fé em casos extremos. E a terceira dimensão que nós devemos refletir diante da palavra de hoje é esta confiança total no Senhor. Quão é difícil confiar em Deus. Confiança é uma palavra pequena, mas que tem tanto significado. E confiamos em tantas coisas, em tantas pessoas. Por que não confiar naquele que nunca nos decepcionará? Por que não confiar naquele que de fato é o Senhor da nossa história? Por que não confiar naquele que nunca irá nos oferecer algo ruim? Irmãos e irmãs, que neste domingo possamos nós aumentar a nossa intimidade com Deus, caminhar ainda mais do lado de Jesus, para assim poder absorver ainda mais o seu ensinamento, a sua súplica e também na sua convivência podermos sermos na vida dos nossos irmãos e irmãs presença de Deus. E mais, que possamos nós também estarmos sempre confiantes no Senhor, para que nada em nossa volta possa nos tirar a paz e também a certeza da nossa missão, que é estar a todo momento proclamando o Senhor a todos os povos. Fiquem com Deus e abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.